Boa noite, Carlão. Boa noite, Começamos, Júnior. começando mais um encontro aqui Uma dos live da nossos, reforma. dos nossos conversas de reforma tributária, de novos, novos debates, novas ideias e, enfim, analisando aí o que está por vir e as potenciais polêmicas ou coisas boas que pode trazer nessa PEC 45, né? Hoje vamos falar do nosso combinado, posto Seletividade, seletivo. né? É, não é Sele- seletividade. Não é seletividade, é posto seletivo. Ah, mas podemos falar de seletividade também para introduzir o tema, hein? O que você acha? É, pode ser, cara. Que a seletividade é uma outra coisa, né? Seletividade precisa acabar? É, é um instrumento que funcionou por um bom tempo. Ela ajuda em algum certo aspecto, né? Ela é um instrumento objetivo diretamente no produto, né? Mas eu acho que não é o ideal, né? Ele resolve uma parte do problema, mas não todo o problema, né? Da regressividade. Assim, eu acho que mesmo porque hoje a seletividade ela está vinculada à alíquota, né? E ao produto. Então, a alíquota de um produto ou serviço. Para o É. serviço, eu diria que é muito restrito, né? Mas se nós tivéssemos, talvez, como vincular algum tipo de tratamento mais ou menos seletivo, também em função da base, quem sabe, né? Então vamos imaginar que, sei lá, é batom. O batom de. Batom não é um bom exemplo, porque eu não faço ideia quanto custa um batom, mas vamos imaginar que há batom de R$ 10 e há batom de R$ 500. Né? Me parece óbvio que o batom de R$ 500 é adquirido, se não exclusivamente, predominantemente por pessoas de alta renda. Ah, Uhum. pode ter aquela senhora que economizou tanto para comprar um batom de 500? Claro que pode, né? Mas é muito Mas, residual, né? exato. Ou um relógio, né? Relógio não é um artigo de luxo, relógio em si, mas ele pode ser, né? Há relógios, então, de, sei lá, R$ 500, talvez haja, até milhões, né? Não vamos nem falar dos relógios do Bolsonaro, né? Então, se houvesse essa possibilidade, talvez, né, de dizer que não seria qualquer produto, mas apenas produtos acima de tanto, ou enfim, se a base de cálculo pudesse ser levada em conta de alguma forma, eu acho que a seletividade poderia ser mais bem aplicada hoje em dia, mas eu não vejo essa possibilidade. O que eu estou vendo é uma possibilidade de olhar para o sujeito passivo e aí pela via da devolução, né? Que é o tal do Do cashback cashback. que, É. infelizmente, A não acho poderá. que não, mas eu acho que nem é isso. Eu acho que a questão dos incentivos enfraqueceu o cashback, né? Enfraqueceu. O API vem se manifestando, dizendo que ainda haverá, né, que uma coisa não exclui a outra, mas ele mesmo reconhece que enfraqueceu, né? Então, É, o cashback vai ser muito, muito residual, parece. a seletividade por produto, só na alíquota, é um instrumento simples de usar, né? Então, você pega um produto que você qualifica como essencial, tipo feijão, enfim, e dá uma alíquota reduzida, itens da cesta básica, como fez na PEC agora aqui. É uma seletividade, você dá uma alíquota zero para itens que você vai definir como itens de cesta básica, né? Mesmo que seja uma cesta básica nacional. Na hora que você começa também a fazer a conjugação com a base, você está adicionando um pouquinho de complexidade, mas ainda é um instrumento mais prático, né? O cashback seria o ideal, né, para você mexer na capacidade contributiva, avaliar mesmo a capacidade contributiva do aquele consumidor. Claro que você tem que pensar em algum tipo de instrumento que possa trazer algum critério para fazer essa medição, né? E aí você vai ter, aí você falou, né? Claro que pode ter
a pessoa que tem uma renda baixa, mas economizou para comprar um batom de 500? Pode. E no cashback isso também será possível, né? Sim. A pessoa pode ir num hospital particular, mesmo não tendo renda? Pode, economizou para ir. Mas aí, como ela não tem renda, ela teria o cashback. E pessoas de uma renda maior vai no mesmo hospital e paga porque tem capacidade contributiva, né? E aí vem a PEC e põe para o serviço ou para o produto uma alíquota reduzida ou uma alíquota zero como da cesta básica, né? Acho que seria muito difícil passar uma PEC, politicamente falando, que não tivesse nenhum tipo de benefício ou redução de alíquota para itens de primeira necessidade, justamente por conta desse apelo de quem tem uma baixa renda vai consumir sua renda necessariamente em bens para manutenção da vida, né? E saúde e educação, né? Seria muito difícil passar alguma reforma tributária que não desse algum tipo de privilégio para esses setores. Por mais que, de novo, né? Tributação sobre o consumo não é sobre setores, é sim sobre quem está consumindo aquele produto ou serviço. Mas, politicamente, a gente sabe como funciona, né? Acho que assim, eu separaria as duas coisas, porque afinal eu acho que são públicos diferentes, né? Quem consome educação privada e saúde Sim. privada me parece um público diferente daquele que se quer privilegiar com a redução da cesta básica, né? Eu acho que Sim. aqui, quando a gente fala para saúde e educação, acho que a gente está muito mais pensando na classe média mesmo, né? E a classe média, inclusive classe média alta, né? E a gente sabe que classe média alta no Brasil é provavelmente todos, inclusive que estão, né, nos assistindo, mas olhando, acho que pelo impacto inflacionário mesmo, né? Então, acho que aqui tem um olhar que não é um olhar só de capacidade contributiva, mas de tamanho do esforço, porque são serviços e serviços que são pouco tributados hoje e que são serviços prestados para pessoas físicas, né? Então ninguém vai tomar Uhum. crédito, diferente do que a gente falou da advocacia, por exemplo, na nossa última live. Então, acho que aqui foi mesmo para evitar uma pressão inflacionária muito grande e que pessoas para proteger de alguma forma pessoas de classe média alta dessa possível inflação. Agora, as pessoas, os produtos mais de cesta básica, né, e a busca, e aí acho que o produto de higiene talvez entre um pouco nisso também, né, a conversa que apareceu de produtos de higiene Saúde menstrual, então menstrual, é. tudo isso que foi discutido, eu acho que tem muito mais um caráter das pessoas que não têm acesso, pessoas de baixa renda mesmo, né? Mas eu Sim. escrevi faz exatamente um ano, uma coincidência. Em agosto do ano passado, eu publiquei no Conjuro um Eu artigo vi. provocador, né? Que eu falo de morte e vida da seletividade, que é essa seletividade, esse olhar de seletividade como instrumento para combater regressividade, né? Ou algo que olha para a capacidade contributiva. Então, me parece que teríamos formas melhores, né? O cashback é uma forma reconhecidamente testada, né? Vários países já adotam isso. Aí no Senado, essa semana, foram falar, um dos senadores, já não vou me lembrar mais quem, mas um dos senadores falou sobre fluxo de caixa. Ah, a gente precisa, então, a pessoa vai ter que ter um fluxo de caixa para poder comprar primeiro e depois receber. Sim. E aí acho que o Bernardo Apif, inclusive, foi muito feliz assim, em dizer, olha, primeiro que não é só assim o cashback. Pode Trouxe o ser na modelo hora da uruguaio, compra. o Né? modelo uruguaio, na hora da compra. Você vai lá comprar e já deduz, você já paga o líquido. E além disso, ele falou, mesmo que tivesse que adiantar um mês para as pessoas. Então pega aqui as pessoas, né, de baixíssima renda e coloca um crédito no cartão dessa pessoa, como se fosse um Bolsa Família mesmo, né? Coloca lá um crédito, fala, tó seu fluxo de caixa. Falou que Uhum. ainda assim, para ele isso seria possível. Então, acho uma É, pena. não se definiu como que seria o formato. Pode ser esse formato de que no CPF na nota, né? No próprio ato de compra já percebe em qual qualificação você está e aí tem o tributo ou não. Então não haveria esse desembolso realmente.
Mas até essa questão do impacto inflacionário que você falou, eu não sei se seria essa a justificativa para ter a redução, sabe? De produtos de serviço e educação. Acho que é mais um apelo popular mesmo da reforma, sabe? De imagem legislativa, de política, enfim. Porque, como você disse, né, quem consome esses serviços geralmente são pessoas que têm acesso, né? Sim, Mas são a gente vai serviços ficar. caríssimos, né? É, é, Então, assim, não dá para achar que são os mesmos que serão beneficiários do cashback. Não são as mesmas não pessoas, são, né? não são, é. Os beneficiários do cashback usam saúde pública e educação pública. Ah, É, paga de vez em quando uma consulta lá do doutor doutor consulta. consulta? É, Paga, é claro que sim, mas veja do que a gente está falando, né? sim, é. E aí Agora, tem acho o que essa. ah, Não, eu ia só complementar aqui. Então, tem essa questão da seletividade, que é uma seletividade aplicável ou discutivelmente aplicável a IBS e CBS, mas tem o outro lado da seletividade, né? E aí, por isso que eu disse que o meu artigo do ano passado, um artigo muito mais provocador. Eu não lembro, acho que foi você mesmo ou foi o João, né? Alguém mandou uma mensagem falando, pô, mas você acredita nisso? Eu disse, não. Era, de fato, 100% provocação. Assim, eu não acho que a seletividade tem que ser precise descartada, né? acabar, tem que ser É, claro. descartada. Eu acho que ela tem que ser descartada como instrumento de observar a capacidade contributiva. E tem que ser descartada exclusivamente porque já tem coisa melhor, né? Poxa, se já tem uma coisa melhor, por que que você vai ficar no pior, né? Você está negando o avanço, né? É como se eu falasse, não, eu quero carro com carburador, né? Não quero mais É, injeção eletrônica. Sim, qual é o sentido disso, né? Eu quero ter que ficar, não, eu quero que o meu carro flex, eu tenha que ficar no afogador lá, esperando ele esquentar. Cara, é uma maluquice, né? Você está vendo que isso está absolutamente ultrapassado, o novo sistema é muito melhor, mas a gente insiste, a gente não foi capaz, né? Infelizmente, o Brasil não mas foi eu acho que capaz. isso é também tem fatores psicológicos nisso, né? Isso é o que nós conhecemos e que nós já usamos, está implementado e de uma certa forma funciona, né? Por mais que de uma forma limitada, mas funciona. E como é que vai ser o desconhecido, né? É. E isso chega, essa informação chega na ponta, enfim, sempre tem essa questão de como Não, aplicar, esse da cesta básica, o apelo o popular é governo quer enorme, taxar a né? cesta básica, as coisas que uniu direita e esquerda no Brasil, né? A gente viu essa Foi. polarização tão maluca, direita e esquerda unidas contra a tal da taxação da cesta básica, né? Tanto que crítica de juristas conceituados e de grande respeito na doutrina tributária, que atacavam a PEC naquela ideia inicial de que seria uma alíquota plana para todos os produtos e serviços, né? Uma alíquota igual, sem nenhum tipo de distinção. Justamente isso, como que você vai fazer o pobre gastar e ser tributado em alimentos de primeira necessidade, em serviços de saúde, em educação, você estaria onerando o pobre, enfim. Os discursos foram muitos, assim, né? E fortes, né? Com bastante veemência, vamos dizer assim. Justamente por isso, né? O apelo popular que isso dá, né? E às vezes nem é tão efetivo você dar seletividade, mas enfim, acho que é o que as pessoas estão como propaganda e como acostumados a ver, né? Enfim. É, mas contra o negacionismo, só a ciência, né? Então, eu acho que o governo poderia ter trazido os dados de outros países, Uhum. né, do sucesso que é esse tipo de coisa, né? Poderia ter se proposto, por exemplo, nessas discussões de saúde menstrual e tal, a dizer não, o governo vai dar o produto. O governo Uhum. vai fornecer gratuitamente, como já fornece preservativo, por Privativo. exemplo, no posto de É. saúde, vai fornecer no Brasil inteiro o Absorvente. absorvente. E é isso. Esqueça, não é? Então, enfim, eu acho que eu entendo o custo de comprar essa briga, Uhum. mas é como qualquer outra desinformação, né? A pessoa não conhece, ela tem medo do desconhecido, como você falou.
Agora, poderia ter sido, talvez, levar para um outro nível de conversa, né? Videozinhos com pessoinhas indo lá. Imagina a mãe segurando né, a mão da filha, indo lá, num desenhinho mesmo, desenho animado, indo lá na farmácia, passando o cartão, as pessoas entendendo o que que é aquilo, né? Tem Mas, uma questão enfim, da desconfiança também, né, cara? Desculpa te cortar, porque muitos disseram assim: como é que você vai confiar num governo que você vai pagar o tributo? Você acha que ele vai te devolver depois? Né? Então tem essa questão da desconfiança e de achar que realmente nada que o governo promete será cumprido de alguma forma. é. É, bom, mas acho que esse ponto da seletividade como instrumento de diminuição da regressividade inerente à tributação do Uhum. consumo está superado. Vamos para o resto? Sim, aí Vamos olhar a agora, seletividade para inclusive um outras ponto da funções. seletividade é, né, bens, produtos essenciais à saúde, à vida humana, né? Na verdade, ele fala produtos, hoje fala produtos de acordo com a essencialidade do produto, né? E é essencialidade em relação a quê, né? Em relação à balança comercial, essencialidade à produção de alguma cultura brasileira, né? Então, o açaí no Pará, por exemplo, ou é essencialidade à saúde humana? Virou uma convenção, mais ou menos, na nossa doutrina, e assim foi praticado, em essencialidade à manutenção da vida, né? E ao que é essencial em termos de ser necessário, né, para o ser humano. Então, por isso que produtos da cesta básica sempre foram com uma tributação baixa ou até zero, né? E produtos que são nocivos ou que não são essenciais, como joias, como perfumes, como jogos eletrônicos, sempre tiveram uma alíquota mais majorada, né? Então, bebidas alcoólicas também, o cigarro. E agora entra um novo modelo de seletividade, na verdade é o imposto seletivo, que também às vezes é chamado de imposto do pecado, né? Que pretende tributar, e aí não vai ter o redução, né? Não vai ser, vamos dosar a tributação em razão da essencialidade. Não, não vai ter mais dosagem de tributação em razão da essencialidade. Vai ter tributação em razão de um E no produto. CBS e IBS, em princípio, né? Então, Na CBS, sim, é. Na isso. Então, a cesta gente básica, teria um patamar de, é, vamos falar 25, né? 25, 27, enfim, que é o patamar geral. certo. Alguns bens estão para baixo, que é o caso desses Cesta básica, cesta básica, tarará, e alguns estão para cima. Só que esse para cima é mediante pagamento do seletivo, né? Não é uma alíquota majorada da CBS e do IBS, mas sim o sim. seletivo que viria para fazer com que aquele bem tivesse sujeito a uma carga tributária maior, né, do que a padrão. Como se a gente dissesse, né, tem uma régua, uma linha aqui, ó, peguei uma linha, tracei uma linha com uma régua, que é o 25 ou 27, não importa. Daqui para baixo é aquilo essencial da nossa escola Popular, da essencialidade, isso. né? E daqui para Serviço de cima é o saúde, imposto né? seletivo. Não seria pelo IBS, né? Isso, não seria por O, o- IBS e CBS. aquela seletividade que nós temos hoje para o que é essencial estaria no IBS, como cesta básica que está zero, saúde que está 40% da alíquota padrão, enfim. E o que não é isso, no IBS estaria na alíquota padrão, como você bem falou. E aí o que não é essencial, né? Ou o que é nocivo, aí não é mais essencialidade, não é mais A gente falava em essencialidade do critério. supérfluo, né? É, No EPI a super. gente falava em supérfluo. Aqui acho que nem Isso. cabe supérfluo, Não, né? acabou essa Pela história. redação da PEC acabou. Me parece que sim. E aí esse imposto seletivo ele não tem mais nada a ver com ser supérfluo ou ser não essencial, e sim ser De nocivo. luxo, nada É, disso mais. nada disso. Então, muito se questionava, né, por que que uma aeronave, uma embarcação particular tem uma alíquota de ICMS baixa, se o ICMS ele também pode ser seletivo, né? Se eu não me engano, aqui em São Paulo é 7%, enfim. Tem essa disputa de classes, né? No imposto seletivo da PEC 45, essa discussão não tem mais, porque o imposto seletivo ele é nocivo ao meio ambiente e nocivo à saúde. E aí, o que que é isso, hein, Carlão? Rapaz. Fiz uma publicação no LinkedIn outro dia, não sei se você viu, dos carros elétricos. Vi, Na verdade, eu
publiquei uma postagem no Twitter do professor da EASP, né, do Paulo Gala, que é professor de economia, que mostra a cadeia da bateria de lítio, né? Uhum. Então traz alguns elementos ali de como é nociva a produção da bateria de lítio, desde a extração do próprio lítio e tudo mais. Então, assim, o carro Mas o elétrico, produto final, o carro elétrico, no final, não tem nada de benéfico para o meio ambiente, nada, né? Então, ele não vai, enquanto está rodando, não vai emitir, né, o gás carbônico, mas o fato é que para chegar a fabricar um veículo desse, o custo para o meio ambiente é gigantesco, né? E isso a gente pode replicar para tudo que você tudo. imaginar. É. Carro elétrico ainda tem o negócio do aumento de consumo de energia, né? Se a matriz energética do país aguentaria o abastecimento de carros elétricos, ou se teria que aumentar, por exemplo, ou reativar a fonte de energia de carvão, por exemplo, que é poluente, né? Exato. Então, Você deixa aí de queimar no carro para queimar na termoelétrica. existe, isso mesmo. É. Mas o artigo 153, inciso 8º, estou olhando aqui para ele, ele fala que, então, a produção, então temos aqui esse substantivo, né? Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde. Pode ser um ou outro ou todos eles? Você fala produção, comercialização ou importação. Então, se eu importei e tributei com imposto seletivo, o resto da cadeia não pode mais ser tributado. Ou a importação, depois uma produção interna e depois uma... Então, eu importo um insumo que é nocivo ao meio ambiente. Produzo um produto que é nocivo ao meio ambiente e comercializo um produto que é nocivo à saúde. Todas essas etapas que eu pratiquei poderá ser tributado pelo imposto seletivo, será? O relatório na PEC, princípio, sim, né? Eu acho que não há nenhum compromisso, nem de que ele seja monofásico, embora as experiências internacionais mostrem, na maior parte dos Que tem que lugares, é ser. monofásico. Tampouco, no caso de ser plurifásico, tampouco há compromisso que ele seja não cumulativo, né? Uhum. Então, ele poderia ser, em tese, pela PEC, plurifásico e cumulativo. O relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro endossa essas possibilidades, tá? Então, se você vai lá para o relatório, não sei se você leu isso, eu fiquei até um pouco chocado. Ele disse que seria preferencialmente, talvez seja uma Preferencialmente outra na palavra, né? indústria, Mas acho que é na produção. preferencialmente monofásico, mas que isso está em aberto. Então, Eu vi isso aí. eu acho que a gente Naquele pode meu ter publicado problemas, antes né? da votação, né? Que tinha umas 140 páginas, mais ou menos. Exatamente. Eu Então, vi. eu acho que tudo pode ser, basta acreditar, né? Tipo a Xuxa, né? Tipo a Xuxa, tudo pode ser. O que tiver que ser, será, né? É, Assim, é claro, a gente tem experiência de tributos monofásicos no Brasil e a gente tem experiência de planejamentos tributários para reduzir tributação monofásica, né? uhum. Então, são vários os setores que o sujeito tem, ao invés de vender pela indústria, tem lá uma empresa comercial. Obviamente, eu não estou dizendo que isso é feito para fins exclusivamente tributários, acho que muito pelo contrário, inclusive Mais de logística e mercadológico mesmo, né? as próprias decisões do CARF tratam isso como um planejamento lícito, né? E já incorporado, me parece, na própria fiscalização, né? Então, a própria Receita, acho que já internalizou que isso é um Já. planejamento Aham. tributário lícito, tanto que passou a discutir conceito de praça, tanto que, no caso dos cosméticos, veio aquele decreto 393 de 2015 para criar uma equiparação. Isso tudo é reconhecimento de que o planejamento tributário é lícito. Então, temos um monte de histórico disso. Então, a gente sabe que um tributo monofásico tende a gerar, né, esse alargamento na cadeia para que eu capture a menor margem possível na incidência sujeita ao tributo, né, a operação sujeita à incidência. Então,
talvez o legislador, né, gato escaldado, tenha pensado nisso, né? Puxa, deixa eu ver, quem sabe eu não crio uma hipótese de equiparação. Quer dizer, não precisaria nem equiparar a industrial, né? Porque a própria comercialização já está prevista. Então, quem Uhum. sabe ele não diz, olha, será, caso você tenha uma empresa interdependente, uma empresa do mesmo grupo, tal, você vai pagar duas vezes, ou vai pagar só Ou na vai ter VTM, comercialização, sei lá. né? Eu acho que a gente tem muita história, né? Muita água já É. passou embaixo dessa ponte que a gente pode aproveitar para isso. E tem uma questão, né? Ele vai ser um tributo regulatório. Para que ele vai ser instituído, na verdade? É para desestimular as pessoas a consumir esses produtos? É porque ele gera algum tipo de externalidade negativa e por isso faz com que aí a externalidade ela pode ser por vários motivos, né? Seja porque o governo tem algum tipo de gasto relativo ao controle e a, vamos falar, a neutralização deste impacto que ele gera, seja no meio ambiente ou na saúde, como o cigarro, por exemplo, que o Estado vai ter custos com hospitais, o tratamento médico, enfim. Mas a externalidade também pode ter um viés de que você vai internalizar o custo que ele gera para a sociedade dentro da lucratividade da empresa. Então, se uma empresa ela gera alguma coisa, produz algo que é danoso ao meio ambiente, e por isso ele tem uma lucratividade muito alta, o imposto seletivo poderia servir para que esse custo que ele gera para a sociedade seja internalizado para o custo dele. Mas aí, será que eu poderia fazer isso por imposto ou será que eu teria que fazer isso por CID, né? Porque eu estou direcionando para um grupo de pessoas, né? Que está gerando aquele tipo de externalidade negativa no domínio, e aí eu provoco uma intervenção no domínio econômico, então, pelo Estado, né? Pela União, no caso. No momento que eu deixo em aberto, assim, o artigo 153, inciso 8º, importação, produção, comercialização de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de produto. Qualquer coisa pode ser nociva ao meio ambiente ou à saúde, né? Então, além da questão da carta branca para o legislador, ainda não consigo definir que grupo de sujeitos passivos estariam enquadrados na incidência, né? Como eu poderia ter em caso de intervenção, aquele que provoca o dano, e que tipo de dano é esse. E tem um outro ponto, né? Se ele é um imposto seletivo por questões regulatórias ou de externalidade, por que ele não obedece à anterioridade? Porque a anterioridade, eu acho que aquelas exceções que nós temos de anterioridade, no caso seria de exercício, me parece que está indo na mesma linha da ideia de uma extrafiscalidade, né? Mas é uma extrafiscalidade muito mais de demanda e oferta, né? De intervenção nesse sentido, né? Tipo, que não, para ele não é para arrecadar, né? Ele não está se importando com a arrecadação, ele está querendo tomar medidas rápidas que tenham vigência rápida, início de efeitos rápido, para poder controlar ou intervir de alguma forma imediata, como nós temos com o IOF, por exemplo, né? O que é um imposto É. regulatório, no próprio imposto de importação, né? E exportação, que eu tenho medidas rápidas para controlar algum tipo de situação econômica que está afetando, por exemplo, né, uma situação econômica que esteja afetando a economia nacional naquele momento. Então, eu aumento a alíquota do imposto de importação ou coloco um imposto de exportação, porque o imposto de exportação não está vedado, né? Não podemos ter exportação no IPI e no ICMS, porque são tributos sobre o consumo. Mas o imposto de exportação existe. Por mais que ele ainda seja pouco utilizado, ele existe. Então, não sei qual que seria a função exatamente deste imposto seletivo. O que que você tem pensado sobre isso? Então, eu francamente acho que essa coisa de desincentivar o consumo, eu acho uma bobagem. Eu Também. acredito que o que desincentiva consumo mesmo é você mostrar os malefícios daquilo. Uhum. Sempre vai ter quem não liga para isso, né?
ou prefere o eventual benefício que isso traz, né? Seja o pilequinho, né? E aquela Uhum. sensação, né, do Cigarro, do prazer, álcool, né? O seja o cigarro. prazer do cigarro, enfim, É. ou das drogas, claro, né? E claro, Uhum. ainda potencializado, né? O prazer gerado. Mas o fato é que eu acho que nada disso, a tributação não vai modificar isso. O Também que o acho que não. sujeito vai fazer, se ele quer fumar, ou ele vai fumar um cigarro de pior qualidade, quer dizer, de mais barato, que normalmente é de pior qualidade, Ou até desviado de contrabando, né? exato, ou ele vai para o pior cenário, que é É. o descaminhado, contrabandeado, né, o falsificado, enfim, contrafetado e tudo mais, né, que aí sim a gente tem qualidade baixíssima, né? Uhum. E sem aqueles Então, assim, parâmetros que o Ministério da Saúde ou da Anvisa determina, né? é, Então, eu não sei exatamente qual que é o ministério que aprova ou que determina alguns elementos ou componentes que vai ter no cigarro, na bebida alcoólica. E aí você é pegando, contrafetado, contrafatado, sei lá qual é o nome, sei como lá, é essa palavra. Objeto de contrafação, né? contrafração, né? É. E aí, além de causar ainda mais danos para a saúde do sujeito, vai gerar arrecadação zero, porque ele Zero, vai né? estar fora, né, Vai gerar do mais custo para o sistema. Estado ainda. Vai ter que fiscalizar mais a Exato. fronteira, que vai ter que fornecer mais elementos de saúde, porque a saúde vai estragar mais ainda, né? Se for esse o É. caso do cigarro, por exemplo. Então, eu Então, não eu concordo. acredito nisso. Não Acho acredito que nisso. indução de comportamento, assim, nesse cenário de maléfico, é melhor proibir. Ou, ou, ou criar situações de controle, como fizeram com cigarro. Não pode fumar mais em ambiente fechado, proibir de fumar no elevador, em hall de prédio, em restaurante, enfim. Você vai criando produto. Eu não sei se é assim em todos os estados. Eu sei que em São Paulo é assim, e que você diminuiu muito a cultura ou o costume do cigarro, né? Muita gente acabou, você acaba até se sentindo rejeitado, né? Eu tenho que me isolar ali naquele cantinho para eu poder fumar, e depois eu volto, né? Não, e tem outros casos que não tem nada a ver com isso, de mudança de comportamento. Um deles é o cinto de segurança, né? Então, o uso do cinto de segurança 30 anos atrás é É, absolutamente diferente de hoje. E as pessoas não usam o cinto porque o carro hoje fica pitando pipipi. Definitivamente não é por isso, entrou na cultura, né? né? Exato. Eu, com 40 anos, então dirijo há mais de 20, já sou de uma geração que sempre usei cinto. E quando eu tinha 18 anos, o Fiestinha que eu dirigia não tinha pipipi nenhum. Coitado, não tinha pipipi nem se faltasse óleo do motor, quanto mais se não pregasse o cinto. Então, definitivamente não foi por isso. Então, se o Estado quer, ele consegue. Se ele quer, Consegue, sim. se ele quer desestimular o consumo de bebidas açucaradas, porque isso está trazendo obesidade, diabetes e tudo mais, ele consegue. É que não quer. A verdade é que não quer. É. Você Não vai não. ficar Pô, proporcionando a possibilidade de ter crédito presumido de 27% quando compra da Zona Franca de Manaus. É verdade. É, assim, não, não vou aqui dizer que há um lobby gigantesco do setor, que eu não sei se é por isso exatamente, se existe a bancada do refrigerante, eu também sei nunca lá ouvi por que falar, não, é, mas é, mas o fato é que não quer. Né? E não é só refrigerante, você pega os sucos, né, ou aquilo que vendemos como suco, e tem um, né, que é o nome parecido com um time de futebol, de onde que é? Não é da Venezuela, sei lá de onde é, que inclusive ganhou do seu São Paulo numa final de Sul-Americano outro dia. E aí você pega um suco daquela marca lá, o teor de açúcar também é enorme, né? altíssimo, é. Altíssimo. Então, não, Não, e não, eu tudo, né? acho. E aí como que a gente vai fazer? Então, alimentos populares que têm baixo teor nutritivo, aí já incorporando um pouco da minha esposa aqui, né, a nutricionista, aqueles biscoitos recheados, né, tudo com gordura trans, e, enfim,
baratos, salgadinhos, cebolitos, né? Que você compra um pacotão por R$ 2, enfim. Alimentos baratos, acessíveis para pessoal de baixa capacidade contributiva, né? Baixa capacidade econômica e que são consumidos. Salsicha, né? Então a salsicha vai ser tributada pelo imposto seletivo? Poderia, né? Mas aí você vai ter um É, outro. então Então, aí vamos, talvez vamos criar elementos tipo assim, ó, então na bolacha, no biscoito recheado não pode mais ter tais e tais ingredientes, né? Tem que mudar o tipo de composição, porque acho que seria mais efetivo do que um tributo, né? ou poderíamos pensar que o tributo, o eventual imposto seletivo, ele não é criado para que a sua arrecadação, para que o preço, né, o custo aumente e o preço, consequentemente, aumente e a pessoa não tenha acesso. Evite o Mas consumo, né? não é para evitar o consumo, mas é sabendo que a pessoa vai consumir de todo jeito. O fato é que pelo menos haverá um dinheiro extra no caixa Uhum. para ser aplicado, seja de maneira preventiva, vamos imaginar que o Estado não faz campanhas para desincentivo de consumo de bebidas açucaradas por falta de dinheiro. Não é por falta de Mas vontade, mas vamos imaginar que é por falta de dinheiro, né? Então, ou para o preventivo, ou para o repressivo, que é em virtude isso. dos custos realmente gerados por aqueles que ficam obesos e ficam diabéticos Mas aí e acho que a gente pode cair num ciclo vicioso, né? Porque assim, eu não proíbo, eu tributo mais e o consumo não diminui. Então, acabar arrecadando mais, enfim, para mim é bom por isso, porque não gera uma receita e o consumidor não vai deixar de consumir mesmo assim. Então, eu me beneficio disso, eu não quero combater, né? é, Eu, o governo, né? Eu, o Estado. sim, eu quero é o produto dessa arrecadação, É. E não vou né? implementar medida nenhuma de saúde mesmo. Pode ser. Enfim. E aí, esse tributo, cara, ele tem uma coisa interessante aqui, no artigo interessante ou assustadora, né? Eu estava com ele aqui agora. Putz, qual que era o dispositivo, hein? É da Zona Franca já ou ainda não? Não, é o da telecomunicações. Ele Esse fala aqui assim, não. ó, a exceção dos impostos de que trata o inciso segundo do caput, que é o ICMS, né? Ainda estamos naquela parte da emenda que mantém o ICMS ainda, porque depois ele é revogado, né? Em 2033, acho que 2030, essa parte do 155.2 vai ser revogada. Uhum. Então ele fala assim, né? Nesse período de transição aqui, enquanto estivermos convivendo com o IBS, CBS, ICMS, ISS e o IPI, e vamos conviver com eles ainda por um tempo, e vamos ter ainda no meio dessa jogada toda, nesse período todo, o imposto seletivo. Ele fala o seguinte: a exceção dos impostos que trata esse segundo, que é o ICMS, e os do artigo 153, 1, 2 e oitavo, que é o imposto seletivo, e o 156A, que é o IBS, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações. Aí tem derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Tudo bem aqui, o combustíveis poderia caber, derivados do petróleo poderia caber também o imposto seletivo. E aí cabe até aquela crítica que o Schwery falou, né, na aula que tivemos. Você vai tributar derivado de petróleo ou petróleo por ser seletivo, mas ele vai produzir a embalagem do arroz, né? O plástico que vai embalar o arroz, o plástico que vai embalar o feijão. Enfim, então você não sabe onde ele vai ser utilizado esse derivado do petróleo, né? Mas ele coloca aqui telecomunicações, cara. Em que medida telecomunicações seria danosa à saúde ou ao meio ambiente para eu poder ter um imposto seletivo sobre ele? Pois é. Por isso que eu terminei a nossa última live, né? Quem não assistiu, procura É, aí no perfil do Salvador e assiste. Falando que são três impostos seletivos, né? Previstos constitucionalmente. O imposto seletivo que já falamos, né? Esse dos bens que causam mal à saúde, meio ambiente, enfim. O imposto seletivo das blue chips, e aí chegamos aqui nesse ponto, que são
bens ou serviços, né, de altíssimo potencial arrecadatório e que sempre, sempre foi usado, né? Então, quando a gente olha para o ICMS, a alíquota de 25%, é isso, nada Mas mais era não, do não é, que, questão da né? elasticidade da demanda, né? Enfim, ninguém vai deixar de consumir porque aumentou um pouco o tributo. Pois é. Então, os estados sempre se aproveitaram disso e tinham, né, esse extra, esse plus de Uhum. tributação para esse tipo de bem. E depois, né, o terceiro é o da Zona Franca, que a gente fala em seguida. No desenho original da PEC 45, já havia essa possibilidade, né, de um imposto seletivo com esse papel, com esse caráter arrecadatório mesmo e de buscar ali aquilo que, em razão da elasticidade, pode gerar uma grana extra para o governo. Isso estava lá. Com o andamento, parecia que isso ia sumir, né? Parecia que o seletivo seria outro cara, né? Parecia que o seletivo deixaria de ser esse cara de altíssimo poder de arrecadação para ser um cara de, é, de meio ambiente ou de maior saúde e tal. Mas no final acabamos que temos os dois, né? Eu compartilho das preocupações, né, das empresas do setor que olharam para esse dispositivo e falaram, putz, vai vir para a gente, né? Muito provavelmente vai vir. Eu acho que tem toda a cara de que venha. E aí é uma outra coisa, é um outro seletivo, É um né? Que outro não tem seletivo, não é nada a mais ver aquele com o nocivo à anterior. saúde, né? É. Então, Não parte da teria mesma aquela premissa. justificativa, né? É. Mas o problema é que ele faz remissão ao inciso oitavo, né? E o inciso oitavo do 153 fala de nocivo à saúde e ao meio ambiente. Enfim, como que eles vão conjugar isso, né? Por que Pois que o é. imposto seletivo estaria aqui? Porque Enfim, sempre dá para dizer que alguma coisa é nociva à saúde ou meio ambiente. sempre dá. Sempre dá. Isso é uma carta quase em branco. É. Aliás, né? Tudo que o homem faz intervém no meio ambiente, né? Mais ou Pois é. menos. Pode falar do cultivo orgânico, também é uma intervenção na natureza, né? E isso é nocivo de alguma forma no meio ambiente? É, Pelo menos num grau, algum grau vai ser, né? com certeza. O boi, né? Então a gente vai produzir carne. E aí, vamos lá, tem um alimento na cesta básica, que é a carne, vamos supor que ele seja eleito como um alimento da cesta básica, que terá alíquota zero. Mas o boi, né, o pasto, o cultivo, ou até defensivos agrícolas, né, é nocivo à saúde e meio ambiente. Como que eu vou conjugar isso? Então vai ter um imposto seletivo lá na produção, que vai virar depois custo para onerar a carne, ou para onerar o tomate, né, onerar, enfim, o alimento que vai na mesa da pessoa, que estará com a alíquota zero, mas teve imposto seletivo. Não sei como que o governo vai sopesar esses dois valores, né? Como que ele vai conjugar isso? Não, e a própria carne vermelha, né? Se Com a consumiria sim. saúde? É, 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 né? O pode, colesterol, por exemplo, está bastante associado à carne vermelha. é, E colesterol esse que tem uma associação com quantidade de infartos, e, enfim, por aí vai. é. Então, assim, cabe tudo, cabe tudo. O que a gente quiser justificar, cabe. Então, se o objetivo do governo, né, for, e aí o do governo que eu digo não é desse, é do governo de Não, ocasião, do porque isso vai governo. perdurar até a próxima reforma ou até a próxima Constituição, e isso pode ser modificado por cada governo, né? Então, se o objetivo do governo for tributar ou, né, incluir ou excluir coisas aí, ele sempre vai ter amparo constitucional. Sempre. Então, assim, com raríssimas exceções, né? Você falar, pô, não, o cigarro, a bebida alcoólica, tá bom, mas de resto, É, né? o núcleo, vai ter um núcleo que vai ter uma certa tranquilidade, né? Em ter o imposto. Tranquilidade que tem, De ter o porque imposto. a É, tranquilidade de não ter, eu acho que ninguém vai ter, não, ninguém vai ter. É, né?
Outro dia eu vi um médico desses que ficam repetindo em podcasts, assim, falando dos alimentos mais saudáveis para o ser humano, né? Depois você pode até perguntar para a Tati se faz sentido. Aí ele citou alguns lá, maçã, por exemplo, o azeite, enfim. Mas tudo isso, se você quiser buscar, porque a maçã usa defensivos agrícolas, né? É, Ou defensivos agrícolas que também podem ser entendidos como ofensivos ao meio ambiente, é, né? Pronto, você consegue colocar até a maçã aí, que talvez, se esse sujeito estiver correto, é um produto que causa muitíssimo bem para a saúde humana. Então, ninguém estará tranquilo, né? Ninguém dormirá tranquilo. é. Enfim, eu acho bastante incerto, né? Para dizer o mínimo. A gente está tendo dois tributos sobre o consumo, IBS e CBS, com uma enxurrada de regras. E acho que muitas delas, talvez não todas, né, mas muitas delas absolutamente justificáveis, né, porque que isso está na Constituição. E a gente tem um outro cara que não tem Tem quase nada, né? nada, né? Ele é um instrumento. Tudo bem que tem uma questão de direito financeiro aqui. Ele não vai ser propriamente um instrumento arrecadatório da União, porque, salvo engano, lá na parte do 158, 159, ele fala que acho que é 60% da arrecadação desse tributo vai para Isso, estados e municípios, né? isso. Então, a União não vai ficar com tudo. Talvez ela tenha até se ela quer usar isso para arrecadar, ela tem um desestímulo. Ou, bom, se eu quero arrecadar 1.000, eu vou ter que pôr uma alíquota lá em cima para poder arrecadar esse 1.000 que eu quero, porque eu vou ter que dar 60% para estados e municípios. Mas é um instrumento que está aí na mão da União e que ela vai utilizar como um elemento arrecadatório, né? Em algum Sem momento dúvida. ou outro, para justificar. Ou pode, ou no mínimo pode, né? O mínimo E pode. aí, não sujeito a certas garantias, né, que limitações, né, ao poder de tributar. Então, acho que temos aí algo perigoso, né? Agora, esse imposto seletivo, ele de alguma forma está paralelamente ou inserido na tributação do consumo, hein? Porque existe um dispositivo aqui, o artigo 153, parágrafo 6º, que ele fala que o imposto seletivo ele vai integrar a base de cálculo do IBS e da CBS. Por quê? Porque integrando a base de cálculo do CBS e do IBS, ele vai ser trasladado nos créditos e débitos do IBS até o consumidor final. Então, quem vai pagar a conta no final é o consumidor, porque isso vai ser Exatamente. repassado. Se eu não fizesse isso, então não integra a base de cálculo. Acontece isso com o IPI hoje, né? Então, quando o IPI ele vai integrar a base de cálculo do ICMS quando a indústria vende direto para o consumidor final, justamente para repassar o custo, né? Enfim. Então, se eu não fizesse isso com o imposto seletivo, ele ia onerar exatamente aquele que produz algo nocivo ou aquele que comercializa algo nocivo. E aí ele vai conseguir repassar esse custo que ele teve, a depender de ele poder integrar no preço do produto e o mercado comportar aquilo ou não, por aquilo que você falou de elasticidade e inelasticidade da demanda. Mas se a própria Constituição fala que você vai colocar esse imposto seletivo na base de cálculo do IBS e da CBS, você está permitindo que isso seja trasladado para o consumidor final. Então, quem vai arcar, no final das contas, com esse tributo é o consumidor final, né? Então, ele é também um imposto sobre o consumo? Qual que é a relação dele com o consumo? Ou ele é um imposto da produção aqui, de algo nocivo? Eu acho que, independentemente de estar dentro ou fora, ele é custo de aquisição para quem compra. É, Então, assim, seja um consumidor final direto, seja um revendedor, ele vai compor o custo, né? A demanda é mais elástica ou menos elástica, sim, sim. conseguir repassar mais ou menos. O Claro, produtor vai absorver uma parte, o consumidor outra, né? isso vai depender de tantas coisas, depende do quanto seu mercado é competitivo, enfim, são tantos elementos para isso, né? Uhum. Preço é sempre economia, né? Não é É, direito. sim. Mas quando eu coloco esse dispositivo é porque eu quero que ele traslade, né? Porque ele Eu vai acho que virar. esse dispositivo é para evitar que.
uma diferença é exatamente igual ao IPI. Igual Por ao que que o PI. IPI está dentro da base do ICMS quando você vende para o consumidor final e está fora quando você não vende? Para que você não tenha um diferencial competitivo. Porque Exato. senão eu, industrial, vendo direto e Vai ter eu, um custo eu, eu menor. tenho uma vantagem, né? Então, eu Isso. acho que é Porque se exclusivamente eu por fiz a isso. fase certinha e passei para um distribuidor para ir para o consumidor, o distribuidor não vai ter IPI no débito, mas ele teve um IPI não recuperável que fez parte do custo. Então, se eu faço Exato. direto, eu corto o caminho, eu faço ele É, assumir esse custo. Sim, é por isso. é. Verdade. Mas, enfim, vamos falar do último. Nosso Vamos, tempo Zona está Franca. avançando, que é o IPI, né? É o IPI ressurgido, Que travestido. dispositivo que era esse, hein? Eu estou procurando ele aqui. Acho que ele está lá para frente, né? Ele está lá para frente. Eu acho que se Ele, você fizer um localizar Zona pela Franca? data, 2000, pode ser por Zona Franca. Eu ia falar pela data, acho que é 2027, não é? Que existe a previsão que se reporta a 31 de dezembro de 26. Acho que se você colocar aí 2026, ele vai Ah, buscar. Ele se reporta, inclusive, aos produtos fabricados na Zona Franca em 31 de acho que ele dezembro de fala assim, né? 26. Vê se é esse aqui, ó. Artigo 92B. Será que é da DCT? É, da DCT. Não sei se é esse aqui, hein? Vamos ver. Parágrafo 1º do 92B. Para o fim disposto desse caput, serão utilizados individual, cumulativamente, instrumentos fiscais, econômicos, financeiros, inclusive a ampliação da incidência do imposto de que trata o 153, oitavo, que é o imposto seletivo, para alcançar a produção, comercialização ou importação de bens que também tenham industrialização na Zona Franca de Manaus ou nas áreas de livre comércio referidas no caput, garantindo assim o tratamento favorecido às operações originadas nessas áreas incentivadas. Acho que é isso, né? Então, se É tem algum esse, mas aí tem produto, outro. deixa eu ver se tem Vê se você outro. acha aí o que fala 2026. Acho que ele fala. 2027. A partir de 2027 ficam. Ah, tem 2026 aqui. Ficam reduzidas a zero as alíquotas do imposto do IPI, né? IPI. 153, inciso 4, Isso. exceto em relação aos produtos que também tenham industrialização na Zona Franca de Manaus, em 31 de dezembro de 2026, nos termos da lei complementar. É Isso. esse? Então, é esse. Então, o que eu entendo desses dois juntos é que em 31 de dezembro de 26, alguém vai fazer uma lista do que a Zona Franca produz ou não produz. E aí a Uhum. gente vai ter manutenção do IPI nesse primeiro momento, ou seja, o IPI acaba para o resto, tudo. E aí, se o IPI acaba, eu abro a possibilidade de ter o seletivo, né? Uhum. Porque os dois não podem incidir sobre o mesmo produto, né? Tem que ser um ou outro. E aí eu fico, então, com uma transição de IPI Zona Franca, olhando para aquilo que a Zona Franca produz em 31 de 12 de 26, e depois eu passo para a nova fase, que seria o IS Zona Franca, e não dá para saber se ele vai se reportar ainda aquilo que é 26 ou se ele pode reanalisar. Ah, tá bom, então agora o que a Zona Franca produz? Então, mas só E para se... entender, então, ele vai pegar os produtos que são industrializados na Zona Franca. E aí, quando ele for industrializado fora da Zona Franca, ele é tributado pelo seletivo. É isso? Isso. Primeiro Não pelo os da Zona IPI. Franca. Ah, Não, ok. não os da Zona Franca. Não os da Zona Franca. Pri- Então, se eu produzo Primeiro um pelo carro na Zona IPI. Franca, vai ter tem um carro produzido em Camaçari, né, na Bahia. É isso? Ford. A Ford não produz mais, né? Ok. Então, vamos Mas usar agora, mas tem uma outra fábrica que vai entrar lá. vamos pegar aqui no ABC, então, né? Então, tem uma fábrica de automóveis aqui no ABC e uma fábrica de automóveis na Zona Franca. Então, a fábrica de automóveis na Zona Franca vai ser O ABC. no ABC será tributado pelo imposto seletivo porque tem um igual produzido na Zona Franca de Manaus, é isso? Isso. Primeiro pelo IPI, né? Então, em Sim, 27 pelo IPI e depois pelo imposto seletivo. para Que aumentar, tal essa? garantir o incentivo, né? Putz, Pois é. mas aí Independentemente de alto poder de arrecadação, ou, né, de ser lá o ser serviço de nocivo, telecom, tarará, ou independentemente de ser nocivo ou qualquer coisa. Ou não, né? Alguém poderia dizer, não, eu preciso vamos julgar. conjugar essas coisas.
embora, de novo, a gente saiba que qualquer coisa pode ser nociva, né? É, sim, qualquer coisa pode ser nocivo. E ele se reporta ao 153 oitavo, que fala esses termos de nocivo à saúde e meio ambiente, e, de fato, qualquer coisa pode ser nocivo. Aí você pode falar, não, só vai poder tributar algum produto que é industrializado na Zona Franca, né, fora da Zona Franca, se ele for nocivo à saúde e ao meio ambiente. Bom, mas aí qualquer coisa pode ser, né? Pois é. Essa limitação dada ao legislador é muito ampla, né? Sim. Ou melhor, pode ser usada de maneira muito ampla, né? Porque talvez na cabeça dos formuladores hoje nem seja isso, nem estejam pensando em tributar qualquer coisa, mas alguém, um próximo, um outro, ou alguém daqui 20 anos pode usar isso. Muito Então, bom, hein? esse primeiro IPI, Zona Franca, né? Que esse está reportado a 31/12, né? Então, é uma fotografia daquilo que a Zona Franca produz em 31/12, o que também Uhum, me parece equivocado, acho que só essa fotografia já é um equívoco, porque em janeiro de 27, a Zona Franca pode passar a fabricar uma coisa nova ou deixar de fabricar uma coisa que fabricava. uhum, Então, assim, não deveria, me parece ser. Mas o fato é que essa fotografia está garantida ao menos por IPI, né? Então, nós saberemos que o IPI, enquanto ele permanece, esse IPI Zona Franca, né? Vamos chamar de IPI Zona Franca. Esse IPI Zona Franca permanecendo, ele precisa olhar para aquilo que a Zona Franca faz em 31/12 de 26. e aí, Agora, o garantido. IS vai saber. O IS não necessariamente está vinculado a isso. Sim. Ele pode olhar a fotografia da Zona Franca todo mês, ou pode olhar a fotografia da Zona Franca de 23 ou de 1980. Aí ele já não tem mais, né, o critério tão claro. De novo, eu não sei se é bom ter esse 26, né? Porque, de novo, isso ingessa de alguma forma a Zona Franca naquele momento. Porque, e se eu quiser atrair outras coisas, eu, Zona Franca? Não vai adiantar, porque tirou uma foto de 26, né? Sim. E, de novo, e se o cara que fabricava motinho saiu, não tem mais motinho aqui, ainda assim a motinho está sendo tributada, a motinho do ABC? Então, não estou dizendo que o modelo de foto é bom, mas o fato é que depois que vai para o IS Zona Franca, nem isso a gente tem. Ou seja, É, vai não, não saber. tem. Então, o IPI fica reduzido a zero a alíquota, né? É. Enfim, O cara, IPI do que não é Zona Franca fica tudo zero, né? Então, o IPI acaba em janeiro de 27, com exceção do IPI Zona Franca. exceto em relação aos produtos que também têm industrialização na Zona Franca de Manaus, é isso. Em E 31 de aí, dezembro. em janeiro de 27, acabando o IPI, aí abre-se a possibilidade de começar o IS sobre os produtos que tinham IPI. Então, a gente pode ter diferentes fases do IS. A gente pode ter um IS de largada sobre produtos que não têm IPI, porque eles não podem ser concomitantes. Então, pode ter o IS sobre um produto que é NT, sobre um serviço, Natura. É. o Natura, o serviço, né? Uhum. Então, a gente tem uma primeira fase do IS que é buscando aquilo que não está dentro do IPI. A gente tem uma segunda fase, que é o IPI acaba, exceto para produtos fabricados na Zona Franca, e aí o IS pode atingir esses produtos fabricados na Zona Franca. E tem Não industrialização. fabricados, perdão. E aí vai pegar só produto industrializado mesmo, né? Porque ele fala produtos que tenham industrialização na Zona Franca, né? Isso. Então, isso ficaria com IPI sem IS, porque eles não podem estar sobre o mesmo produto. E aí a gente tem o terceiro momento do IS, que é o IPI acaba de vez, e a gente tem o IS pleno, né? Que deve ser considerado para fins de diferencial competitivo da Zona Franca. Ou seja, esse S meio que substitui o IPI intermediário, né? O IPI que continua sobrevivendo em 27. E esse não tem prazo para acabar, não? 2072, né? Que é até quando Não, Zona teremos Franca, né? Zona Franca. É. Mas porque eu falo isso, porque a contribuição lá dos estados tem prazo para acabar, né? Acho que é 2033, não é isso? Não. Acho que é porque está vinculado aos incentivos, né? Acho que é isso. É.
Bom, Esse aí enfim, só 2072. Isso que se não não estarei prorrogarem aqui. mais a Zona Franca. Não estarei aqui. É porque ele incluiu aqui na emenda aglutinativa, ele incluiu ou nas áreas de livre comércio, né? Então tem aquelas áreas que não são Zona Franca, mas também são áreas de livre comércio, que tem ali na região do Amapá, do Pará, enfim, que não é exatamente Zona Franca de Manaus, mas é uma área de livre comércio existente em 31 de maio de 23. Então já foi, né? Então as áreas de livre comércio existentes no 31 de maio de 23 também terão esse tipo de tratamento, né? Igual da Isso, Zona que é para Franca. você não criar novas áreas de livre Novas comércio, áreas de livre comércio, né? né? Bom, só É susto, né? isso? É isso. Tá bom por hoje, né? Pô, nem achei que a gente ia ter tanta coisa para falar. Sempre tem, né? Deu acho que Sempre uma tem. hora já, hein? Né? Deu uma hora. Ótimo, cara. Foi muito bom o bate-papo aqui. Gostei bastante da conversa que a gente teve, apesar de ser uma coisa que não agrada muito, É, mas enfim. Mas acho que é importante a gente discutir. Eu estava ouvindo hoje de manhã o evento da GV lá sobre a reforma, que estava o Bernardo Api, né? Enfim, e eles não entram muito no debate aqui do posto seletivo, né? Mas, enfim, o Sérgio André deu algumas pinceladas ali, dizendo que era uma carta branca, que era um posto que geraria distorções, enfim. Mas acho que tem que ser discutido bastante ainda esses pontos do imposto seletivo aqui, né? O que o Constituinte quis aqui nessa PEC para incluir esse tipo. Beleza, então, meu amigo? Vamos para o final de feito. semana? É isso aí, sextou. Sextou. Então, a gente pensa aí o que a gente vai falar no próximo. Vamos, Combinamos. a gente combina, diferentemente dos outros encontros, não vamos definir aqui hoje um para o próximo, né? Porque eu acho que eu estou sem ideia agora. Também. Tô cansado essa semana. Então é isso, meu amigo. Um grande abraço para você aí, hein? Bom final de semana. Valeu, você também. Abraço. Tchau.